igreja, graça e paz, amém? Estamos aqui em mais um culto para a honra e glória do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar e em seguida estaremos louvando. Que tremenda graça, que infalível o amor de Deus por nós. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua presença, te agradeço, Senhor, por este culto, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos conectados, Senhor, e podendo, Senhor, te louvar, te adorar e te bendizer. Toma, Senhor, cada uma das tuas mãos, tudo que tem lugar neste culto, eu entrego, Senhor, diante de ti, para que o Senhor possa estar falando conosco também através da tua palavra, Senhor, e recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, que a tua presença possa estar sendo manifesta em cada lugar, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos adorar o Senhor, expressar toda a nossa gratidão e nosso amor a Ele, pela essa tremenda graça e por esse infalível amor, esse amor que nos contagiou e que nos trouxe para uma nova vida, uma nova realidade de vida. Adore a Ele, expresse toda a sua gratidão nessa tarde, amém? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar. A cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos cantar digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta nos matar, nem o desespero tomar a gente. Aleluia. Diz ainda, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas das mãos do Senhor. Amém? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é o que está na palavra do Senhor, que já foi liberado sobre as nossas vidas. Vamos louvar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você crê? Louva junto. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. E agora vamos para a palavra do Senhor. Estamos no terceiro dia, né, da nossa ministração em série, falando sobre frequência. Nós estivemos vendo sobre a questão de nós estarmos ouvindo e recebendo, entendendo e obedecendo o chamado. Nós vimos também a comunicação, né, a frequência através da oração. E hoje nós estaremos tratando de um assunto específico, falando sobre a forma de nós não estarmos perdendo o nosso Deus de vista. E para isso eu quero convidar vocês a estarem abrindo a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 10, do versículo 2 ao 8, do versículo 1 ao 8. Diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te de mim, de hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas e que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e ainda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante,
e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás das tuas mãos. Então chegarás ao outreiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas. E eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que venha até a ti e lhe diga o que fazer. Essa palavra aqui nesse contexto, Samuel estava ungindo Saul como rei de Israel. Para nós iniciarmos e entrarmos aqui, primeiro eu preciso falar com vocês com muito amor, coloque muito amor as minhas palavras, um princípio muito interessante, muito importante para as nossas vidas, que se nós nos dispormos, né, no nosso coração, se nós tivermos um desejo no nosso coração de estarmos caminhando um caminho que Deus não designou para nós estarmos caminhando, né, sairmos do centro da vontade de Deus, da vontade do Senhor sobre as nossas vidas, se nós tivermos no nosso coração um desejo de estarmos caminhando um outro caminho, o Senhor ele vai sair da frente e Ele vai deixar que nós sigamos o nosso caminho. Isso é muito sério e muito importante. Né? Nós, como servos do Senhor, nós como filhos do Senhor, como seguidores de Cristo, nós entendemos que nós precisamos seguir os teus caminhos, os teus mandamentos, a orientação que Ele tem para as nossas vidas. Porém, se nós decidirmos deixar de seguir esse caminho, o Senhor ele vai sair da frente e vai deixar que nós prossigamos. Isso é chamado de livre-arbítrio. E quando nós temos esse entendimento, nós começamos a entender, nós passamos a entender o que é o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho não é uma imposição, né? A minha igreja não permite, a minha religião não permite, o meu pastor não me permite, os meus líderes não me permitem. Não é dessa forma que isso é imposição. E quando nós olhamos dessa maneira, nós na verdade estamos com um pensamento muito pequeno, muito pobre, com muito amor às minhas palavras. Mas nós precisamos entender de que Deus, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu uma orientação, né, para nós, e se nós seguirmos, nós seremos bem-sucedidos. Porém, se nós não seguirmos, Ele não vai nos impedir. Ele vai permitir que nós prossigamos. Porém, existirá as consequências, né? Não consequências de punição que Ele vai estar causando sobre as nossas vidas, mas nós perderemos aquela proteção, aquela orientação, aquele guia, né? O Espírito Santo. Se nós atentarmos aqui para esse texto, Samuel, ele estava seguindo uma orientação do Senhor, de estar ungindo Saul como rei de Israel. Aqui já tinha, né, derramado o vaso, né, de azeite sobre a cabeça dele, já havia beijado ele e deu-lhe uma orientação. Agora, se nós olharmos um pouco antes, nós vamos entender que quando o Senhor ele formou o povo de Israel, o desejo do Senhor nunca foi colocar um rei, nunca foi constituir um rei ali. Era um país teocrático, ou seja, onde o próprio Senhor, o Deus, ele era o cabeça daquela nação, ele que dirigia, ele que orientava através dos profetas, ele passava a sua palavra, a sua orientação e o povo seguia. Porém o povo quis um rei,
eles quiseram, na verdade, se nós atentarmos para a intenção, né, do povo naquele momento, eles queriam alguém que tomasse a decisão, alguém que pudesse fazer acordos com outras nações, alguém que eles pudessem responsabilizar se algo tivesse dado errado. As outras nações têm um rei, a culpa é do governo, a culpa é do rei, a culpa é do reinado. Transferir aquela responsabilidade. Mas o que aconteceu? Era o desejo do Senhor? Não era. O Senhor ele não desejava isso para a nação. Mas o Senhor, mesmo não desejando, o Senhor permitiu que isso acontecesse. Concedeu o desejo, né, do coração da nação ali. E Deus ele deixou uma orientação muito clara para Saul aqui. No final do último versículo que nós lemos, diz assim: esperarás até que eu venha a ti e lhes diga o que fazer. Olha que orientação específica. Vai acontecer dessa maneira, eu vou estar, né, o meu espírito entrará em ti e você começará a profetizar, né, você vai viver uma transformação de vida, mas você precisa esperar ali até que eu venha a ti e eu lhe diga o que fazer. Era essa a orientação do Senhor para Saul. E nós podemos ver o que pode estar acontecendo na vida dele, e aqui nós vamos aprender, ter uma outra lição do que, né, da forma que nós precisamos prosseguir para que nós não percamos Deus de vista. Porque Saul, ele nunca desejou ser rei, não, nas conversas que ele teve com Samuel, mas ficou surpreso, não era o desejo dele, mas ele foi ungido ali como rei. Não, por que não era desejo dele? Até mesmo porque não era o propósito de Deus para aquela nação. Mas ele foi bom até o momento em que ele recebeu aquela unção que não era na verdade para ele. E a partir, existe até uma frase que diz que o poder ele corrompe as pessoas. E nós podemos ver que a partir do momento em que ele recebeu essa unção, a partir do momento em que ele recebeu essa autoridade, ele começou a mudar, o seu coração começou a mudar. E ele começou a ver os limites que o Senhor tinha colocado para a vida dele, ele começou a ver como um problema, como algo que estava impedindo ele de estar crescendo. Né? Os limites que Deus colocou, na verdade, estão impedindo a expansão do meu ministério. Os limites colocados por Deus estão impedindo que eu cresça ainda mais. E ele começou a fazer as coisas de qualquer maneira, não seguindo a instrução, e até que chegou um momento que o Senhor ele fala, e isso está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Olha só, chega um momento em que Deus se arrepende. Mas como assim Deus se arrepende? Deus ele é homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como assim? Na verdade, nunca foi o desejo de Deus isso. Isso não era o propósito de Deus. E ele pega e fala: eu não quero, ele me abandonou. Vamos analisar no início, 5 capítulos antes, quando ele recebeu a instrução do Senhor: espera até que eu venha e eu lhe diga o que fazer. E agora, ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E Samuel ficou irado não com o Senhor, mas com Saul. Mas mesmo assim ele clamou a noite toda por ele. E então nós vemos, prosseguindo aqui, de que ele foi ao encontro de Saul. A partir do versículo 12 de Samuel 15, fala assim: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo,
onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha só, ele havia construído um monumento para sua própria honra. Cadê Deus nisso? Onde está o Senhor? Aquele que havia ungido, aquele que havia dado uma orientação para ele estar seguindo as orientações do próprio Deus. Mas não, ele construiu um monumento em sua própria honra e foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Olha só, se nós pegarmos esse texto isolado, nós vamos, até parece que é uma pessoa de Deus que está falando, que o Senhor te abençoe, seguir as instruções do Senhor. Porém Samuel, ele pergunta: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Aqui nessa situação o Senhor tinha dado uma orientação clara para ele estar indo e exterminando tudo, acabando com tudo. Porém, ele não seguiu a instrução. Na verdade, ele estava vivendo uma falsa, contextualizando uma falsa espiritualidade. Porque o Senhor havia dado uma orientação, mas ele se achava mais do que Deus. A orientação do Senhor não foi boa o suficiente. Ele quis fazer da sua própria maneira. Mas aqui nós vemos mais uma situação. Ele responde: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Aqui eu vejo uma transferência de responsabilidade. O Senhor havia dado uma orientação não para os soldados, mas para ele, para que ele orientasse os seus soldados. E eles juntos pudessem estar cumprindo uma orientação do Senhor, não uma orientação dele. Aqui nós vemos o mesmo erro que nós podemos encontrar lá no Jardim do Éden, quando Deus dá uma orientação para Adão. E Eva, ela cai na tentação, cai ali em pecado, come do fruto que não era para ter comido. E aí quando Deus vai falar com eles, tirar satisfação com eles, Adão transfere a responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste. E a mulher transfere a responsabilidade para a serpente. Foi a serpente que você criou. Né? Transferência de responsabilidade. Isso não é uma atitude de uma pessoa que está firme com Deus, uma pessoa que está até mesmo, posso dizer, capacitada para fazer aquilo que o Senhor tinha orientado, para estar numa posição como no caso Saul estava. Né? E aqui eu não quero entrar em questão de capacitação de talentos, porque isso quem dá é Deus. Mas o que Deus ele espera de nós é um coração aberto, um coração disposto a obedecer a orientação do Senhor. Deus não se surpreende com a forma que você prega, que você canta, com muito amor aos ministérios que nós temos, e isso eu me incluo também. Mas Deus ele está interessado no nosso coração, se nós temos um coração disposto a obedecer a orientação do nosso Deus, né, do nosso bom pastor. Porque Deus ele está de olho nisso. Em Provérbios capítulo 16, versículo 2, diz assim, que Deus, se você pensa que o que você está fazendo está certo, saiba que Deus ele julga as suas intenções. Se você pensa que está no caminho certo, lembre que o Senhor avalia o seu espírito, que o Senhor pesa o seu coração. E outra versão, que o Senhor julga as suas intenções. Não é o que nós estamos fazendo, mas a intenção na qual nós estamos fazendo. E aqui, então nós vemos que Saul, ele não seguiu a orientação, ele preferiu ouvir os soldados, como ele está dizendo. Os soldados trouxeram, se os soldados trouxessem, ele tivesse o coração firmado, porque o Senhor fala lá um pouco antes, que ele já havia abandonado o Senhor. E então ele achou essa orientação melhor do que a orientação do próprio Deus. E isso custou o seu ministério. Prosseguindo, versículo 20 e 21 de 1 Samuel 15,
fala assim: disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, os reis dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Na verdade, ele não havia seguido a instrução, que era matar todos. Os soldados tomaram ovelha, os bois, os despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. E no versículo 30 diz assim: Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Olha só, aqui ele achou que estava seguindo de forma correta a orientação, mas ele não estava. Depois ele tenta justificar a sua desobediência, né? O melhor estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor o seu Deus em Gilgal. Então eu não matei, eu não obedeci a orientação, porque na verdade eu quero fazer melhor, eu quero sacrificar ao Senhor, né? Ao Senhor em Gilgal. Mas não era essa a orientação. Até Samuel fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E aqui Saul, então ele entende que ele não ia conseguir manipular a situação, que ele não ia conseguir mudar aquilo que o Senhor já tinha determinado no coração de ter colocado ele como rei. Então ele fala: eu pequei, eu realmente pequei. Mas o que ele está preocupado, se nós analisarmos aqui, ele fala: honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo, você que tem a presença do Senhor, você que tem a autoridade de Deus, volte comigo para que eu não fique desonrado na frente das pessoas. Nós podemos ver uma diferença muito grande, né, de Saul com relação a Davi, quando Davi pecou, né, e a preocupação de Davi era ter a presença do Senhor, era ter a aprovação do Senhor e não a aprovação do povo. Mas Saul, ele estava mais preocupado com o seu status, com a consequência do pecado, do que realmente com o fato de ter desobedecido a Deus. Isso é algo que nós precisamos analisar nas nossas vidas, porque o Senhor nos coloca diante de uma responsabilidade, mas dessa responsabilidade também existe privilégios, existe uma bênção muito grande, saber que nós estamos sendo usados por Deus, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu ministério. Mas a preocupação, na verdade, ela precisa ser em cima daquilo que o Senhor tem colocado para nós, de nós estarmos agradando a Deus, de nós estarmos fazendo por amor a Ele. Como eu já disse, em Provérbios diz que você pensa que o que você faz. Provérbios 16, 2. Acompanha comigo aí no texto. Essa versão aqui é a versão na linguagem de hoje. Diz assim: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Você pode pensar que o que você está fazendo é certo, mas o Senhor está olhando para o seu coração, para a sua intenção. Olha que interessante nesses textos que nós lemos aqui, aleatórios, no capítulo 15, que quando Saul responde e fala dos soldados, ele fala assim: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, seu Deus. Saul está dizendo para Samuel, foi para sacrificar ao Senhor, seu Deus. Depois, ele fala assim, no versículo 21, os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor estava consagrado para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus. E no versículo 30 fala assim: eu pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então nós já vemos aqui que as coisas que ele continuava como rei de Israel, Deus continuava dando orientação para ele, mas como o Senhor disse lá atrás, ele já havia me abandonado.
Por que ele não usou nenhuma dessas vezes o Senhor nosso Deus, ou o Senhor o meu Deus, ou simplesmente o Senhor? Mas ele fez questão de deixar claro o Senhor, seu Deus. Ele já estava, a unção que ele tinha, ele já estava se sentindo autossuficiente. No entanto, as orientações do Senhor já não eram mais tão boas para ele. Mas ele queria estar fazendo da sua própria maneira. E uma coisa interessante nessa questão do pecado, quando ele cai em si, como em outras vezes, ele, até mesmo com Davi, eu fui nécio, eu pequei. Na verdade, a preocupação dele era sempre com a consequência do pecado. E isso fica muito claro para nós, precisa ficar claro nos nossos corações, porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas certas, mas com as intenções erradas. Ou seja, eu adoro a Deus não é por amor a Deus, mas é por medo do inferno. Eu adoro a Deus não é por um desejo. Existe uma diferença de nós sermos convertidos e sermos convencidos. Porque o convencido pode se convencer de uma outra forma, de uma outra coisa. Mas aquele que é convertido é aquele que converteu o seu caminho, que já não segue mais o mesmo caminho, mas segue o caminho do Senhor. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com as orações que nós fazemos, porque nós teremos resposta de Deus. E muitas vezes a resposta que Deus dá não é necessariamente a resposta que Ele queria dar para nós. É a mesma coisa que se nós olharmos para os nossos filhos, muitas vezes pede alguma coisa, e a Bíblia fala que nós mesmos sendo maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Então muitas vezes os nossos filhos pedem coisas que nós não queríamos dar, mas talvez por um sentimento de culpa, por querer compensar uma ausência, acaba dando. Eu não queria te dar isso, mas está aqui. E aquilo não necessariamente vai ser benefício para o filho, mas uma autoculpa, alguma outra intenção fez com que, um outro motivo fez com que nós dessemos aquilo. E Deus, nosso Pai, é da mesma maneira. E muitas vezes o que nós queremos fazer é transferir essa responsabilidade. Ai, Senhor, eu quero isso, me dê isso, determinada coisa, mas se não for da tua vontade, que tira o desejo do meu coração. Peraí, será que nós não estamos... Nós estamos, na verdade, pedindo para Deus ferir o nosso livre-arbítrio. Porque se eu tomei a decisão de seguir a Ele, então eu preciso seguir as orientações dEle, o caminho dEle para mim. E nem sempre o caminho dEle é aquilo que nós queremos. Mas o nosso desejo precisa falar mais alto. Porque eu não queria, o meu desejo era esse, mas a palavra do Senhor foi para não fazer dessa maneira, e eu não fiz dessa maneira não querendo, mas eu decidi seguir a orientação do Senhor, do que falar, Senhor, tira de mim esse desejo. Ou seja, eu vou permitir que Ele seja um carrasco da minha alma e tire aquilo que na verdade tinha que ser decisão minha. E nós precisamos ter esse entendimento e tomar essa decisão. Ou eu vou seguir o meu caminho, porém o meu caminho eu vou trilhar e eu vou ser responsável pelas minhas consequências. Ou eu decido não perder Deus de vista, mas eu prefiro deixar a minha vida nas mãos do Senhor. E eu decidi, mesmo não sendo aquilo que eu queira, mas eu entendo de que o que Ele tem é o melhor para a minha vida. Porque a palavra de Deus, ela fala de que todas as coisas, até o fim, já estão preparadas e reservadas para nós, desde que nós trilhemos o caminho que Ele tem para nós. Então, quando nós trilhamos o caminho do Senhor, Ele vai na frente. E se Ele vai na frente, Ele se responsabiliza por nós. E Ele se responsabilizando por nós, nós entendemos que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Vamos tomar cuidado com as orações que nós fazemos. E vamos realmente focar, olhar para o nosso coração e entender realmente qual é a intenção que nos faz seguirmos esse caminho. Que o nosso coração, que a nossa intenção ela esteja de uma maneira correta. Olha um outro exemplo aqui para vocês.
Gênesis capítulo 39, versículos 7 do 7 ao 9 diz assim: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Aqui está falando de José. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como eu, então, poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha a resposta, olha a preocupação de José aqui. Isso daqui, tudo me foi confiado, a senhora, menos a senhora, porque a senhora é mulher dele. Ele não falou assim: mas eu vou perder o meu posto, eu vou perder aquilo que eu conquistei, eu vou perder a confiança do meu chefe, do meu senhor. Não, a preocupação dele era: como posso cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E perder a presença de Deus, e perder a proteção de Deus, e perder a comunhão, o relacionamento, a frequência com Deus. Nós vemos um homem que entendeu que havia pecado, mas estava preocupado com o seu status. E vemos um outro que mesmo estava sendo tentado, mas a preocupação dele e a intenção do coração dele fez com que ele não cometesse o pecado, porque ele estava preocupado com o seu relacionamento com Deus. Aleluia! É isso que o Senhor tem deixado de orientação para nós nessa noite, que nós possamos checar o nosso coração, que nós possamos, dentro do nosso coração, entender as nossas intenções e também ressignificá-las, mudar, convertê-las, para que nós possamos estar debaixo da orientação do Senhor. E estando debaixo da orientação, debaixo da vontade genuína, plena do Senhor para as nossas vidas, que nós possamos começar e ir até o final. Aleluia! Feche os teus olhos, ore comigo agora. Esse momento que você possa estar realmente se entregando ao Senhor e se colocando, né, diante dele, e que e que você possa estar se analisando. E se você precisa mudar ou converter o seu caminho, este é o momento de você estar fazendo deste tempo um ato profético. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos pela orientação que o Senhor nos dá nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor, e nessa hora, Pai, eu oro por cada um, Senhor, que está orando comigo agora. Que o Senhor possa estar visitando o coração, que o Senhor possa estar dando graça, Senhor, para que possamos, Senhor, não fazer como Saul fez. Não fazer, ó Pai, começar bem, Senhor, e acabar mal. Senhor, permitir que a unção, ó Pai, que o fato de estarmos assumindo responsabilidade, Senhor, vem estar nos tirando da Tua presença, Pai, mas que nós possamos, ó Pai, que cada um de nós possa estar olhando, Senhor, para o coração, ó Pai, examinando, Senhor, cada um de nós a nós mesmos, para que nós possamos estar seguindo, Senhor, avançando, Senhor, fazendo, Senhor, e recebendo respostas, Senhor, de orações que estão de acordo com a Sua vontade. Aquilo, Senhor, que nós julgamos que seja bom, Pai, mas aquilo que o Senhor reservou para nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Pai, que cada um, Senhor, possa estar, Senhor, tomando essa decisão de estar sendo como José. Pai, de não estar se corrompendo com as coisas, se corrompendo com as oportunidades que vêm, ó Pai. Mas que possam, Senhor, estar sempre priorizando a Tua presença, priorizando, Senhor, a Tua aprovação, priorizando, Senhor, as orientações que o Senhor dá para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos para os nossos dízimos e a oferta, adorar o Senhor. E vai aparecer na tela a forma que você pode estar fazendo a sua contribuição. E que nós possamos mais uma vez entender que este é o momento de nós estarmos adorando ao Senhor, de nós estarmos demonstrando a nossa fidelidade, a nossa lealdade, porque Ele tem sido fiel conosco. Em nome de Jesus.
Senhor, eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, visitando cada lar, trazendo, Senhor, abundância sobre cada vida também, ó Deus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. E agora chegamos ao término de mais um culto para a honra e glória do Senhor. Me alegro de ouvir essa palavra, de ser ministrado e de poder transmitir para vocês também, porque isso é um divisor de água nas nossas vidas. Que nós possamos realmente estar checando o nosso coração, estarmos firmados na orientação que o Senhor tem para nós. Semana que vem estarei terminando essa série. Não fique de fora, compartilhe, convide pessoas também para estar ouvindo e serem impactadas com essa palavra, no nome do Senhor. Durante a semana nós temos os nossos pequenos grupos. Se você não faz parte de um e tem um desejo, entre em contato conosco e nós estaremos te direcionando para um. No momento, os pequenos grupos estão sendo feitos pelo Zoom, né, de forma online, até nós tivermos condição de estarmos nos reunindo de forma presencial. Creio que isso é por pouco tempo, isso tem uma data para finalizar, mas eu te encorajo a não ficar de fora, a estar se conectando, estar crescendo, estar discutindo a palavra, estar se relacionando no momento, da forma que nós podemos. Amém? E próximo sábado, 6 horas da noite, estaremos aqui pelo YouTube, pelo Facebook, transmitindo a palavra de Deus para o seu coração. Que Deus o abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja por todos nós. Amém. Está finalizado.